Até a próxima sexta-feira acontecem as comemorações da Semana Internacional da Tireoide, isso em todo o mundo. Por isso, esse é o assunto do Saúde e Bem-Estar desta semana. E para falar sobre o tema, eu tenho aqui ao meu lado a doutora Rafaela Norbin, que é médica endocrinologista. E você pode participar da nossa conversa, tem alguma dúvida? É só mandar para a gente que a doutora responde. O telefone é o 3373-7608. Doutora, boa tarde. Obrigada por vir aqui conversar ao vivo com a gente. Boa tarde. Muito se fala em problema de tireoide. Exato. O mais comum é o aparecimento de nódulo? Não. O mais comum são alterações do funcionamento da tireoide, onde a gente fala sempre sobre o hipo ou o hipertireoidismo, que são doenças de origem autoimune, onde os soldadinhos de defesa interferem no funcionamento dessa glândula. São os problemas mais comuns. Mas podemos também ter nódulos, que não é tão raro, podendo chegar a 60% de casos nas mulheres acima dos 60 anos. Então, não é uma doença tão incomum assim. E esses nódulos, assim, aparece nódulo no corpo da gente, todo mundo fica preocupado achando logo que é um câncer, né? Esses nódulos, muitos evoluem para o câncer ou as pessoas podem ficar tranquilas? 5% dos nódulos são cânceres, sendo que desses, 95% é o carcinoma diferenciado de tireoide, que é uma doença lenta, de crescimento lento, que em geral não tem metástase e quando ocorre de espalhar, o câncer é na região cervical, mas em geral não requer quimioterapia nem radioterapia. Como que a gente descobre? A gente sente? É uma palpação que a gente faz para descobrir? O nódulo... Tem sintomas, dor? Certo. O nódulo de tireoide, a gente conversou até ao longo desses dias nessa campanha, em torno da Semana Internacional da Tireoide, é bem simples a realização do autoexame. Na frente do espelho, a gente observa, ingere um pouquinho de água, engole a própria saliva e observa a glândula subindo e descendo. Se você perceber alguma alteração, está muito grande, tem um lado diferente do outro, vale procurar um especialista para esclarecimento. Desses, a depender do caso, vai ser indicada a biópsia, a punção aspirativa por agulha fina, E aí a gente pode direcionar com a suspeita maior ou não de câncer. Você disse hipotiroidismo e hipertiroidismo, Qual a diferença entre esses dois? O hipotiroidismo é quando a nossa glândula tireoide, ela não produz os hormônios tireoidianos de modo adequado. Tem a falta do hormônio tireoidiano. O hipertiroidismo quando tem o excesso do hormônio tireoidiano. E varia quanto a isso com relação aos sintomas. Lembrando que a tireoide produzindo esses hormônios, eles funcionam para nós como combustível para o nosso corpo. Então, a falta do combustível leva a intestino preguiçoso, queda de cabelo, unhas frágeis, quebradiças, ganho de peso, sonolência, alteração do ciclo menstrual nas mulheres. E o excesso do hormônio seria o hipertireoidismo, onde você tem o contrário, agitação, perda de peso, insônia, pode também ter alterações no ciclo menstrual. Nas crianças, isso altera o crescimento e desenvolvimento e o idoso também. Então, algum comportamento inadequado, súbito, eu estou achando que tem algo estranho, vale a pena estar procurando um especialista para fazer uma avaliação detalhada. Então tá, daqui a pouco no segundo bloco a gente volta a conversar com a doutora Rafaela e se você tem alguma dúvida é só entrar em contato com a gente, manda a dúvida para cá que a doutora responde no próximo bloco. O telefone é o 3373-7608, daqui a pouco a gente volta a conversar então, doutora. Ok. A gente volta então a falar de tireoide com a doutora Rafaela Norbin. Doutora, no primeiro bloco a gente estava falando sobre hipotiroidismo e hipertiroidismo, a diferença entre as doenças, Mas como descobrir que a gente tem um desses problemas? É exame de sangue? Tem os sintomas? Como é que é? Os sintomas, eles são muito importantes para direcionar o especialista ou mesmo o médico generalista que vai estar fazendo essa avaliação. Mas a dosagem laboratorial, exame de sangue, é a dosagem do TSH. Uma vez vindo alterado, aí parte-se para exames complementares adicionais. Entendi. A gente tem muitas perguntas aqui, A Rosineia do Palmital. Se tireoide faz o cabelo cair? Pode sim. Alterações do funcionamento da tireoide, elas podem gerar queda de cabelo. O cabelo ele se renova com muita frequência e precisa então desse combustível que são os hormônios tireoidianos. Na falta ou no excesso, a queda de cabelo, a dificuldade de crescimento pode sim ocorrer. O Gurgel de Linhares, ele quer saber se o tremor que a mulher dele sente nas mãos também pode ser causado por problemas na tireoide. Sim, pode. O hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio, leva a palpitação, tremores, ansiedade. Isso é bem comum. Então tem que procurar endocrinologista, é o especialista indicado para cuidar desses problemas. O endocrinologista é o médico especialista quem estuda as doenças tireoidianas, mas para o screening, para esse diagnóstico inicial, basta que seja um clínico. Qualquer médico, na verdade,
está apto a reconhecer esses sinais e sintomas e a solicitar a avaliação inicial. Em confirmando, o ideal realmente seria o especialista. Aí toma um remédio, né, correto para o tipo de problema, e esse remédio é para o resto da vida? Depende do problema e do remédio. Se a gente fala do hipotireoidismo, há a possibilidade da glândula retomar o funcionamento. Então, assim, o médico vai estar seguindo. Às vezes começa, usa por longo prazo, mas sem orientação médica, jamais suspender. Às vezes o cliente tem hipotireoidismo e ele não consegue voltar no sistema público ou perde o plano de saúde, ele resolve parar, vai que me faça mal. Uma vez orientado, faça uso contínuo e regular até que o médico oriente diferente. A gente falou no primeiro bloco sobre o sobrepeso, né? As causas do sobrepeso em relação à tireoide. Muitas das mulheres, às vezes, têm problema na tireoide e estão acima do peso por conta disso e nem sabem. A principal causa de obesidade não é a doença tiroidiana, mas pode sim, na falta dos hormônios tiroidianos, pode-se haver o ganho de peso, mas uma vez bem tratado, essa causa ela é eliminada. Então, tem muitas clientes que têm hipotireoidismo, chegam na clínica, doutora, eu estou com problema, dificuldade para perder peso, será que é minha tireoide? Se os exames laboratoriais estiverem normais, não é essa a causa, então a gente tem que avaliar outras possibilidades. Aí a questão da alimentação, né? Exato, ansiedade. Exatamente. Muito comum a associação com transtornos psiquiátricos, desde a ansiedade, o transtorno compulsivo alimentar. Então, merece uma avaliação detalhada pelo especialista. E quando você me pergunta sobre o tratamento medicamentoso, há casos que tem que ser iodo, o nódulo, às vezes, é caso cirúrgico, precisa ou não fazer biópsia. Então, a tireoide, apesar de ser uma glândula tão falada e tão simples de ser cuidada pelo especialista, cada caso é um caso. Então, teve dúvida, procure o especialista que ele vai estar dando o diagnóstico correto e fazendo essa avaliação ideal para cada um. E a retirada da glândula, ela é indicada? Em alguns casos, sim. Quando você tem sintomas compressivos, né, dificuldade para engolir, para falar, para respirar, ou quando tem a suspeita de câncer. Então, a gente faz, às vezes, a retirada parcial para uma análise inicial e, às vezes, até total. Mas, uma vez retirada, faça o uso do hormônio tireoidiano, que diferente do mito, né? O hormônio engorda. Não, a falta do hormônio tireoidiano é que vai engordar. Então, vai trazer para a normalidade e o endocrinologista pode estar fazendo essa avaliação de modo muito simples. E aí, nesse caso, o medicamento é para o resto da vida. Aí sim, para o resto da vida. Aí não tem jeito. Ó, a Francisnata de Colatina, ela diz que tem hipertiroidismo, tem 2 nódulos. Ela quer saber se precisa fazer a biópsia. Depende se esses nódulos são funcionantes, se não são funcionantes, como que estão essas taxas nesse momento. Então, precisa começar da avaliação do exame de sangue, às vezes necessidade de fazer uma cintilografia e, a depender desses exames, avaliar a necessidade ou não de biópsias, características desse nódulo ao ultrassom. Então, tem uma série de fatores. É difícil dar essa resposta de modo objetivo. Dela, né, que acompanha Exato, juntando todos esses dados. Mas pode ser que seja necessário. A Graciela de Jacupemba, ela quer saber se o hipotiroidismo com o tempo e com o uso de medicamentos pode se transformar em hipertiroidismo. Não que pelo uso dos medicamentos, mas a gente tem o que a gente chama de doenças autoimunes da tireoide. Às vezes o paciente ele oscila. Há momentos em que a glândula ela é bloqueada e há momentos que ela é estimulada. É algo menos comum, mas pode sim acontecer. Não secundário ao uso dos medicamentos, mas a própria doença que é autoimune. Os soldadinhos de defesa, eles dão um curto-circuito e de modo equivocado, ora eles destroem, ora eles estimulam essa tireoide. Então, aumenta e abaixa esses hormônios. Não tem como prevenir uma alimentação mais saudável? Não tem como? O principal fator para as doenças tireoidianas são os fatores genéticos. Mas nós temos alimentos à base de iodo, de selênio, de soja, que em excesso ou em falta pode gerar alterações da tireoide. Uma dieta equilibrada, em geral, não traz prejuízo nem malefício, mas o excesso ou a falta de alguns desses pode sim ser um problema. Mas não há uma orientação na clínica, no consultório do dia a dia, exceto para os jovens, as mulheres, idade fértil e crianças, para não ter uma dieta muito rica em soja, que a soja ela pode sim levar à alteração da tireoide. A Margarida de Linhares, ela diz que tem um nódulo na tireoide que mede meio centímetro. Quer saber se o ideal nesse tamanho é a retirada? Não, de modo algum. Acho que vale muito a pena conversar com o médico dela, mas raramente, muito raramente, é necessário cirurgia nesses casos. Em geral, a gente não procede nem com a investigação com a biópsia, mas tem que avaliar se ele funciona demais, funciona de menos, se está normal, mas é muito raro que seja indicada a cirurgia nesse tipo de nódulo. Tem pessoas que descobrem um nódulo na tireoide e depois de um tempo faz acompanhamento, né? E depois de um tempo esse nódulo some. Isso costuma acontecer? Na verdade, os nódulos verdadeiros, eles não somem. Mas o que a gente tem são os pseudonódulos. Às vezes, quando vai realizar o ultrassom, esse
cliente que tem o hipo ou o hipertireoidismo tem uma glândula inflamada e irregular. Se ao realizar o ultrassom não faz o exame com o transdutor, né, do aparelho, no trans e no long, né, que é assim e assim, de um lado só parece que tem um nódulo. E aí quando vai repetir com outro médico, um aparelho às vezes mais sofisticado, não enxerga-se mais. Mas provavelmente, na verdade, não existia esse nódulo. Os nódulos verdadeiros, eles não somem. Tá bem, tem muitas perguntas aqui, infelizmente a gente não vai poder colocar a doutora para responder todos agora. Dá para responder mais um? Então vamos lá. Lia, de Pinheiros, ela diz que se sente muito nervosa, cansada, está muito magra, não dorme direito. Quer saber se esses sintomas, né, podem ser causados também por problemas na tireoide? Sim. Eu solicitaria de imediato um TSH para ela. É muito importante procurar um médico para fazer uma avaliação. Claro que podemos ter várias outras possibilidades diagnósticas, mas como a gente está falando sobre tireoide, eu acho que merece sim. São sintomas bem sugestivos de disfunção tireoidiana, de alterações. Bem, doutora, eu vou passar todas as perguntas para você poder responder depois para as pessoas. Infelizmente, nosso tempo acabou e assim a gente encerra o bloco local do ESTV, a primeira edição de hoje. Uma boa tarde para você. A gente se encontra de novo amanhã ao meio-dia. Até lá.